Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos embarcar numa aventura numa galáxia muito distante para falarmos de Star Wars. Star Wars é uma das maiores sagas do cinema e revolucionou a sétima arte de diversas formas. E tudo isso começou com o episódio 4, Uma Nova Esperança, que acompanha o jovem Luke Skywalker, um fazendeiro de um planeta distante, que ao lado da princesa Leia e do Han Solo se vê envolvido numa luta contra o Império Galáctico. Apesar da premissa bem simples, o filme vai trazer muitos assuntos e estudos bem complexos dentro da sua estrutura. E é claro que diversos fãs já analisaram essas estruturas, já analisaram esses personagens e essas histórias. Mas hoje a gente vai analisar todo o caminho percorrido por Uma Nova Esperança até chegar ao filme que a gente conhece e tanto ama. Mas antes de começarmos a analisar Uma Nova Esperança, já deixa o seu like aqui no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para poder acompanhar as aventuras que acontecem nessa dimensão. E ativa o sininho também, pois a sua participação é muito importante aqui no canal. A produção de Star Wars começou exatamente no ano de 1973, logo após o lançamento do filme anterior de George Lucas, American Graffiti, ou então como é conhecido no Brasil, Loucuras de Verão. O sucesso do seu segundo filme foi tão grande que ele já começou a pensar no próximo, e assim decidiu que ele queria fazer uma ficção científica. Uma ficção científica muito parecida com as séries de ficção que ele assistia quando criança. E assim ele tentou comprar os direitos autorais de Flash Gordon, só que ele não conseguiu fazer isso, até porque o dinheiro que pediram era muito alto. E assim ele decidiu que criaria a sua própria ficção científica. Assim, George Lucas vai mergulhar em filmes de ficção científica justamente para estudar o gênero, além de se inspirar em outros artistas da área para criar o argumento para Star Wars, como por exemplo A Fortaleza Perdida de Akira Kurosawa. Além disso, George Lucas era apaixonado, era fascinado por mitologias e lendas de diversos povos. Isso vai permitir com que ele na universidade estude antropologia, filosofia e história. Então, por conta disso, a gente vai ter uma base bem mitológica dentro da história de Star Wars, até porque uma das inspirações, uma das bases cruciais para a narrativa é justamente o livro O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell, na qual vai descrever todas as etapas da jornada do herói, justamente mostrando a eterna luta do bem contra o mal. George Lucas apresentou seu projeto inicial aos responsáveis pela United Arts, que foi o mesmo estúdio que produziu American Graffiti, só que eles recusaram a ideia do diretor, dizendo que era um projeto inviável. Mesmo assim, ele não desistiu e ao longo do ano de 74 se dedicou ao seu roteiro, que foi aceito justamente pela Fox. O sucesso de American Graffiti fez com que a Fox aprovasse um orçamento de 8,25 milhões de dólares para o próximo projeto do George Lucas. Além disso, fez com que o diretor também pudesse negociar os direitos sequenciais do seu filme, além dos direitos de merchandising. Assim, em 1974, George Lucas assina com a Fox e ela vai lhe pagar 150 mil dólares para ele produzir o roteiro. No lugar de digitar no computador, George Lucas começou a escrever o seu roteiro em um bloco de folhas amarelos, listando uma série de nomes para ver como pareceriam ao serem escritos. Assim como muitos escritores de ficção científica, ele começou a mergulhar em vários nomes que seriam de planetas, alienígenas e organizações interplanetárias, antes mesmo de encontrar um motivo que levasse o público a ir ao cinema justamente para ver esses nomes. George Lucas escreveu diversos roteiros até chegar na versão conhecida. Em seus primeiros roteiros, até mesmo os fãs de ficção científicas próximos ao diretor acharam a sua história confusa. Por isso ele teve que mudar algumas vezes. Mas mesmo com essas mudanças, o contexto político sempre foi o mesmo, a Guerra do Vietnã. Ele queria se inspirar no fato histórico para justamente criar o seu conflito na ficção. Ele queria demonstrar uma força poderosa como os Estados Unidos, lutando contra um grupo pequeno e armado com pouca tecnologia como os Vietcongs. Mas ele sabia que para convencer, de fato, os estúdios a concordarem com o seu projeto, ele precisava de uma apresentação visual. Por isso, ele contratou Ralph McQuarrie para fazer as artes da sua história. E as artes de McQuarrie finalmente convenceram por si só, por final, os estúdios, os executivos da Fox, a justamente comprarem definitivamente a ideia de George Lucas. As artes conceituais de McQuarrie ajudaram na compreensão em relação à visão de George Lucas, mas o seu roteiro ainda tinha um problema, a falta de personagens femininos.
Lucas já havia sofrido com essa crítica em seu filme anterior, e com o movimento feminista ganhando cada vez mais força, tudo indicava que Star Wars também sofreria essas críticas. Para isso não acontecer, ele fez um novo roteiro, na qual ele transformou o seu protagonista, que na época se chamava Luke Starkiller, em uma mulher. Mas essa transformação durou apenas 2 meses, mas isso fez com que ele fizesse um resumo totalmente novo, já caminhando para criar a nossa querida Princesa Leia. A história começava a tomar formas, e em janeiro de 76, George Lucas termina o seu 4º roteiro, que já continha praticamente tudo que a gente conhece atualmente, incluindo a famosa frase, há muito tempo numa galáxia muito, muito distante. Assim, em 1977, Star Wars foi lançado no cinema, na qual o subtítulo Episódio 4, Uma Nova Esperança, só foi adicionado lá em 1981, pois George Lucas acreditava que não teria continuação. Ao longo das filmagens, George Lucas enfrentou alguns obstáculos no caminho, principalmente em relação ao orçamento, até porque ocorreram atrasos nas gravações e também filmagens em outros países, como por exemplo a Tunísia, que era a locação de Tatooine. Além disso, a gente vai ter em Star Wars um mix de elenco. Nós teremos elencos jovens, né, justamente como Mark Hamill, o Harrison Ford e a Carrie Fisher na época, ao lado de grandes veteranos, como Alec Guinness e Peter Cushing. Isso tudo, já por si só, já deu um grande problema a George Lucas, que foi o aumento do orçamento. Na verdade, George Lucas gastou para filmar Star Wars muito mais do que o orçamento liberado inicialmente pela Fox. Por conta disso, tanto o diretor quanto o estúdio estavam bem tensos em relação à estreia do filme. Apesar de toda essa tensão, Star Wars arrecadou 300 milhões de dólares na época do seu lançamento, se tornando uma das maiores sagas do cinema. Após esse surpreendente começo, a Fox aumentou o número de cópias nos Estados Unidos, já que inicialmente o filme havia sido lançado em poucas salas. Além disso, deu sinal verde para que George Lucas continuasse a sua aventura espacial. Produzir um filme de guerra numa época em que os Estados Unidos encontravam-se sob a sombra da Guerra do Vietnã era um tanto quanto arriscado, mas Star Wars se tornou um grande sucesso, tanto em relação ao público quanto em relação à crítica, e assim foi uma das maiores bilheterias de todos os tempos. Apesar de toda a tensão e os problemas envolvidos em relação à produção do seu filme, George Lucas seguiu o seu projeto. E mais do que isso, esses problemas fizeram com que ele seguisse e tomasse algumas decisões bem importantes para a saga, como, por exemplo, fundar o seu próprio estúdio, a Lucasfilm, e as suas empresas de efeitos especiais, como a THX e a Skywalker Sound, justamente para ele ter uma autonomia maior na produção dos seus próximos filmes, já que como ele estava justamente utilizando o orçamento da Fox, ele sofreu muita pressão com os executivos do estúdio, principalmente quando ele começou a ultrapassar esse orçamento. Por conta disso, Star Wars, por mais que fosse um sucesso, não tinha sido exatamente a versão final que ele queria, já que ele se sentiu muito limitado, principalmente em relação à produção de efeitos especiais, justamente porque o estúdio dava uma brecada nele para não passar ainda mais do orçamento. Então agora, a partir desse momento, com ele abrindo o seu próprio estúdio, ele decidiu que ele bancaria por conta própria, com o seu próprio dinheiro, os seus próximos filmes. E assim ele teria liberdade para fazer o que ele planejasse. E foi assim que uma das maiores sagas do cinema começou e teve as suas continuações, como os episódios 5 e 6, O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi, lançados respectivamente em 1980 e 1983. É sempre muito importante conhecermos o processo de produção do nosso filme favorito, justamente para sabermos como é que ele chegou ao filme que nós conhecemos. Sem as inspirações da infância do George Lucas, sem as guerras que ele vivenciou e, com certeza, sem os problemas de produção, o filme não seria o Star Wars que conhecemos. E vocês, já conheciam o processo de produção de Star Wars? Não? O que acharam? Curtiram? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!